história de uma nação pode mudar por conta de uma guerra? Por que os samurais são tão emblemáticos? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos sobre a Batalha de Sekigahara, um dos conflitos mais importantes de toda a história do Japão. É bem possível que o Japão seja o país que mais recebeu episódios aqui no História em Meia Hora. Por um lado, eu acho que existe um interesse por conta de uma indústria cultural ligada aos animes e jogos digitais, que acabam nos influenciando bastante. Dentro disso, vemos que alguns elementos, como os próprios samurais, são muito lembrados, e existe toda uma mística em torno dessa figura. A Batalha de Sekigahara é um evento muito importante, porque coloca o país em um novo período, completamente diferente do anterior. E compreender os desdobramentos dessa batalha é muito importante para compreendermos os rumos que essa nação escolheu em um período de intensas transformações. Como eu disse para vocês, o Japão é um país que aparece bastante aqui no podcast, e o episódio de hoje é praticamente uma sequência direta do episódio sobre o Japão feudal. Se você escutar esses dois conteúdos em sequência, primeiro o Japão feudal e depois esse aqui, você vai ter um aprendizado bem legal sobre os dois temas. Bem, mas de qualquer forma, o que você precisa saber para entender esse episódio é que durante muitos e muitos séculos, o Japão foi um território muito disputado por alguns líderes locais que se chamavam daimyos. E se formos traduzir não só para o nosso idioma, como também para um conceito que temos aqui no Ocidente, um daimyo seria uma espécie de senhor feudal. Mas eu digo senhor feudal entre aspas, mas para você entender por que dessas aspas, você vai ter que ouvir o episódio sobre o Japão feudal. Bem, mas durante essas disputas entre membros da elite pelo controle de grandes territórios, a política japonesa ficou muito instável. Como vocês devem imaginar, quando a política fica instável, ainda mais com uma série de conflitos bélicos ocorrendo, a sociedade japonesa acaba entrando em profundas crises. Nesse momento de instabilidade, existia um daimyo que conseguiu aproveitar muito bem essa conjuntura para conseguir para si mais poder político e, consequentemente, um capital financeiro ainda maior. Por fazer um melhor uso de algumas alianças políticas e saber manejar bem um novo armamento que estava entrando no Japão, um daimyo chamado Nobunaga Oda conseguiu conquistar diversas províncias que estavam em disputa no Japão. A influência de Nobunaga cresceu tanto que ele pôde chegar ao imperador japonês para pedir a troca do shogun que estava no poder. E eu sei que estamos falando de uma realidade um pouco distante da nossa, e existem algumas palavras que são muito estranhas para nós, como por exemplo, shogun. Bem, durante a história do Japão, por diversos motivos que não cabem aqui nesse episódio, a classe militar assumiu um papel de destaque na vida pública. E sim, quando me refiro a militares, eu tô citando samurais. E agora explicando a palavra shogun. Rapaziada, um shogunato nada mais é do que um governo político chefiado por militares ou samurais. E quando Nobunaga Oda vence os outros senhores de terra, os outros daimyos, ele chega ao imperador com a legitimidade necessária para pedir uma mudança no governo do Japão. Isso aconteceu em 1573, o ano em que o shogunato Ashikaga chegou ao seu fim. Rapaziada, mesmo com um shogun aliado à frente do Japão, o Nobunaga continuou a conquistar mais territórios, com o objetivo de controlar a maior parte da ilha. Conforme Nobunaga tinha sucesso em seu processo de conquista, o Japão caminhava para mais uma tentativa de centralização política. O legado de Nobunaga Oda para o Japão vai ser tão importante que ele é conhecido na história como o primeiro unificador do Japão. E isso, gente, não é qualquer coisa. Estamos falando de uma nação que, desde os períodos antigos de sua história, se viu dividida em diversos clãs e com um poder central pouquíssimas vezes fortalecido. O caminho da unificação através de Nobunaga era bastante promissor para o Japão.
O problema, gente, é que isso deu a ele muitos inimigos. Obviamente, existiam outros interesses envolvidos nessa relação que seriam extremamente prejudicados com a unificação japonesa em torno de uma figura poderosa. Logo, alguns daimyos tentavam encontrar formas de furar a segurança de Nobunaga para atentar contra a sua vida. Na verdade, ele era meio difícil de se lidar, tá ligado? E quem fala isso é um missionário jesuíta português chamado Luiz Frois, que teve a oportunidade de ir para o Japão e ter contato com o Nobunaga. Olha só o que o missionário falou, abre aspas. Nobunaga não acreditava em vida após a morte, nem em nada que ele não possa ver com seus próprios olhos. Ele faz muitos segredos quanto aos seus planos. É um especialista na arte da guerra, muito pouco ou nada disposto a aceitar conselho ou admoestação de seus subordinados. Muito temido e respeitado por todos. Fecha aspas. De acordo com esse relato, não dá para ter certeza se ele é realmente respeitado ou a galera que tem pavor dele. Mas o fato é que os planos de Nobunaga foram interrompidos justamente por alguém que era de sua confiança. Em 1582, ele e os seus comandados estavam em um templo budista chamado Honnoji, que até hoje está na cidade de Kyoto. Nesse local, Nobunaga Oda e os seus homens foram surpreendidos por um comandante chamado Akechi Mitsuhide. As tropas de Nobunaga já estavam acostumados a enfrentar adversários em disputas por terras. Mas a grande questão aqui é que o Mitsuhide era um general do próprio Nobunaga. Ele estava sendo traído. O ataque foi tão preciso que Nobunaga ficou sem escapatória e acabou praticando o seppuku. O seppuku, para quem não sabe, é o nome dado a uma prática em que os samurais tinham que tirar a sua própria vida com uma espada em seu estômago. Existem algumas razões que motivem essa ação. A primeira delas é respeitar uma simbologia religiosa. Para os samurais, a pureza da alma ficava na região do estômago. E introduzir uma espada nesse órgão seria uma tentativa de manter essa pureza através do suicídio. Bom, mas um outro motivo para essa ação era algo mais prático. Ao cometer suicídio, Nobunaga estava evitando se tornar um prisioneiro do seu traidor. Um outro ponto importante do seppuku é que quem finaliza o processo é alguém de confiança daquele que tira a própria vida. Para garantir que a pessoa realmente morra, essa outra pessoa decapita com uma espada aquele que cometeu o seppuku. Nobunaga Oda passou por essas duas fases, e existe uma história muito interessante sobre quem foi essa pessoa que decepou a cabeça do primeiro unificador do Japão. Existe a possibilidade da pessoa que terminou o serviço tenha sido Yasuke, um samurai negro. Yasuke foi um samurai com origens africanas, que foi para o Japão e integrou as tropas de Nobunaga Oda. E falando nisso, o episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana vai ser justamente sobre o Samurai Negro. Se você quiser conhecer essa história, a origem e a trajetória desse personagem tão emblemático, é só clicar no link da descrição ou acessar apoia.se/História em Meia Hora, que aí você vai ter acesso a esse episódio e aos outros mais de 80 episódios que já tem por lá. Nobunaga Oda, sem dúvida, deixou um grande legado para o Japão. Além de unificação de vários territórios, Nobunaga modernizou a forma que algumas batalhas eram travadas, levando para o combate algumas armas de fogo. Apesar de toda a sua importância para o Japão, após a sua morte, uma nova disputa entre os clãs começou na ilha. A primeira disputa foi interna, foi dentro do próprio clã do Oda Nobunaga. Afinal, ele era a principal figura de liderança. Um homem que vai ganhar um grande destaque em mais um período de instabilidade será Hideyoshi Toyotomi. Hideyoshi não era um parente próximo de Nobunaga, mas ele trabalhava para ele como um dos seus generais. Hideyoshi conseguiu se impor aos demais clãs que tentavam suprir a ausência de Nobunaga.
E é interessante porque, independentemente do período histórico que nós estamos estudando, percebemos que realmente não há vácuo de poder. Sempre vai existir algum tipo de disputa ou concorrência para que determinado grupo ocupe algum espaço. Só que Hideyoshi conseguiu se colocar de maneira que ele ia tutelar o clã de Oda, uma vez que o neto de Nobunaga ainda era uma criança. O que poderia ser um problema acabou sendo uma grande oportunidade para que o Hideyoshi demonstrasse uma grande habilidade política. Hideyoshi garantiu que o garoto seria o herdeiro legítimo do clã, mas enquanto ele não atingia a idade mínima, Hideyoshi comandaria o Japão, como uma espécie de governador regente. Mas Hideyoshi não ficou apenas nos acordos palacianos e nas alianças políticas. Assim como Nobunaga, ele manteve a postura do clã Oda de conquista de terras para a unificação do Japão. Ele teve tanto sucesso nessa empreitada que ele é conhecido como o segundo unificador do Japão. E eu acredito que já deu para perceber como que a ideia de unir o Japão é extremamente importante para a história desse povo. Só que o Hideyoshi vai ter uma postura um pouco diferente do Nobunaga, pelo menos naquilo que tinha relação com assuntos externos. Nobunaga Oda permitia a presença de alguns grupos cristãos no Japão, e até onde sabemos, não fez nenhum esforço para conquistar territórios fora do Japão. Mas o Hideyoshi vai mudar essa conta. Olha só o que o autor Roger Mason vai falar sobre a relação do novo líder com os cristãos europeus. Abre aspas. Hideyoshi promulgou um decreto ordenando que todos os missionários estrangeiros deixassem o país em 20 dias. Um capitão espanhol se opôs vigorosamente, falando aos japoneses sobre o poder que a Espanha imperial havia ganho através do uso da Bíblia e da espada. Quando disseram isso ao Hideyoshi, ele concluiu que os missionários poderiam liderar um esforço para obter o controle político estrangeiro do Japão. No ano seguinte, em 1597, crucificou 6 monges franciscanos espanhóis, 3 jesuítas portugueses e 17 cristãos japoneses, depois de tê-los torturado e mutilado. Fecha aspas. Deu para perceber que o Hideyoshi não tava para brincadeira, né? Além de matar esses missionários europeus, o Hideyoshi organizou seus exércitos para que, após a unificação do Japão, eles conquistassem a China. E sim, você não ouviu errado. Nos finais do século XVI, o Japão, sob a liderança de Hideyoshi Toyotomi, iniciou uma campanha militar para a invasão do território chinês, que nesse período era governado pela dinastia Ming. Aqui no feed do História em Meia Hora, eu tenho um episódio sobre o Império Chinês, e lá eu explico as características da dinastia Ming. Fica como sugestão você ouvir esse episódio depois que se acabar esse aqui. Mas enfim, gente, o Hideyoshi queria fazer invasão à China, entrando no continente pela Coreia. E para fazer isso, ele precisou fazer uma espécie de solicitação para que o caminho fosse aberto e os exércitos japoneses pudessem passar. Porém, a Coreia se recusou a colaborar, e então Hideyoshi decide invadir a Coreia em 1592. E aí você pode estar se perguntando, né? Pô, Vitão, mas o que todo esse contexto tem a ver com a Batalha de Sekigahara? Molecada, compreender todo esse histórico dos anos finais do século XVI no Japão é muito importante para entender como que o Hideyoshi ascendeu politicamente e como foi também o seu declínio. Ao invadir a Coreia, ele não contava que os chineses iriam prestar um apoio que impactaria o avanço que os japoneses conquistaram nos primeiros 3 meses de guerra. Esse atraso na guerra levou os 2 países para uma mesa de negociação, e o Hideyoshi saiu muito enfraquecido nesse processo. Cansado das negociações, Hideyoshi decidiu invadir a Coreia mais uma vez, em 1597. Mas ele acabou falecendo no ano seguinte. Hideyoshi até tinha deixado seu filho, Hideyori, como seu sucessor, mas ele também não tinha a idade mínima para assumir o comando do Japão.
Uma outra estratégia que o antigo líder havia tomado para evitar que o país sucumbisse mais uma vez em uma enorme guerra civil era escalar uma espécie de conselho que o ajudaria a comandar o Japão. O chamado Conselho dos Cinco Regentes era composto por Ieyasu Tokugawa, Maeda Toshie, Mori Terumoto, Uesugi Kagekatsu e Ukita Hideye. A missão desses caras era governar o Japão em harmonia. Mas você já conheceu o mínimo sobre esse país e já deve ter percebido que trabalho em equipe não é o forte dessa galera. Em pouco tempo, os membros desse conselho começaram a conspirar uns contra os outros para ver quem seria o novo líder do Japão. E nesse processo, nós começamos a ver um nome se sobressair dos demais. E eu tô me referindo ao Ieyasu Tokugawa, um dos daimyos mais poderosos do Japão. Tokugawa tinha uma grande vantagem ao seu favor, que era ser o líder de um grande grupo de ninjas. Lembra daquele esforço de guerra que o Hideyoshi fez em invadir a China e a Coreia? Então, boa parte dos militares pertenciam ao Tokugawa. Ter a força militar era um passo muito importante para você dominar os demais. E esse domínio começou com uma suposta conspiração para matar o Tokugawa. Tokugawa estava fazendo alianças para ser o nome mais importante do Japão, mas o Uesugi Kagekatsu se colocou contra essa iniciativa. Um outro nome importante que vai se colocar contra o Tokugawa vai ser o Ishida Mitsunari, que vai começar a recrutar outros daimyos para tentar fazer uma frente contra os avanços do Tokugawa. Como vocês estão vendo, essa disputa entre os nobres só seria resolvida de uma forma, através da guerra. E vai ser a partir justamente desses arranjos políticos que a Batalha de Sekigahara vai ocorrer. Eu já quero falar mais sobre como que o conflito de fato começou e de que forma ele mudou toda a história do Japão para sempre. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre alianças, legado, samurais e unificação. Segura aí, que é um minutinho só. This episode is brought to you by LifeLock. During tax season, your personal info travels to a lot of places. Between payroll, your tax consultant, and the IRS. If your W-2 gets exposed, that's just the ticket for identity thieves. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, they'll fix it guaranteed or your money back. Don't let identity thieves take you for a ride. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se/História em Meia Hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no @História em Meia Hora, quanto no @Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/História em Meia Hora. É apoia.se/História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Ieyasu ganhou o império recuando. Fecha aspas. Esse é um provérbio japonês que fala a respeito da trajetória de Ieyasu Tokugawa.
E apesar de parecer uma frase com pouco sentido, uma vez que para você conquistar um grande império é preciso estar sempre avançando, essa citação se faz verdadeira na trajetória de Tokugawa. Enquanto Hideyoshi liderava o Japão, Tokugawa era um dos homens mais poderosos do círculo do antigo líder. Só que Tokugawa soube esperar a sua hora de despontar, tá ligado? Ao longo da década de 1590, Tokugawa recebeu a missão do seu líder de enviar samurais para a Guerra da Coreia. Mas além disso, ele ficou responsável por administrar uma região consideravelmente grande do Japão. Enquanto Hideyoshi liderava o Japão, Tokugawa era o seu braço que executava as ações. Por conta dessa parceria, Tokugawa foi o mentor de uma série de reformas e, em pouco tempo, se tornou o segundo nome mais importante do Japão. Nós encerramos o bloco anterior falando sobre como que a tensão estava aumentando entre os líderes do Japão após a morte de Hideyoshi e a impossibilidade de Hideyori assumir a liderança, afinal, ele ainda era um moleque. Assim que Tokugawa começou a se lançar como uma nova liderança, o poderoso daimyo Ishida Mitsunari iniciou uma série de alianças contra o Tokugawa. Não demorou muito para que o Japão ficasse dividido mais uma vez, mas agora em torno de duas lideranças, o Ieyasu Tokugawa e o Ishida Mitsunari. Se você fosse um samurai ou um senhor de terras, deveria escolher um lado nessa disputa. Se olharmos para essa disputa de maneira isolada, podemos achar que essa é uma discordância de como as alianças foram feitas ou algo do tipo. Mas estamos falando de dois homens muito poderosos do Japão. E mesmo que o Mitsunari não fizesse parte do Conselho dos Cinco Regentes, ele era um senhor de terras muito rico e forte militarmente. O que está por trás dessa concorrência é quem vai liderar o Japão a partir dali. Mesmo que você seja alguém rico e poderoso, se estamos falando de uma disputa que tem essa importância, fazer alianças é quase uma obrigação. Tokugawa conseguiu o apoio dos daimyos do leste do Japão, e essa frente ficou conhecida como Campo Oriental. E tinha ao lado deles clãs como Dachi, Mogami, Satake e Maeda. Já Mitsunari conseguiu a maioria na parte oeste da ilha, além do apoio dos daimyos locais. Mitsunari conseguiu firmar uma aliança com 3 membros do Conselho dos Cinco Regentes, o Kita Hidei, Mori Terumoto e Usagi Kagekatsu. Eles decidiram integrar essa parte da aliança, fechando o Campo Ocidental. Praticamente todos os envolvidos sabiam que a qualquer momento uma guerra poderia acontecer. O mais óbvio seria um dos dois grandes líderes atacarem um ao outro. Porém, não foi isso que aconteceu. Em junho do ano de 1600, Tokugawa entrou em um conflito com Uesugi Kagekatsu, um membro do conselho e agora aliado de Mitsunari. E esse foi justamente o estopim para a Batalha de Sekigahara, que aconteceria alguns dias depois. Mitsunari saiu em defesa do seu aliado e declarou guerra ao Tokugawa. E como estamos falando dos dois homens mais poderosos do Japão daquele período, a força que cada um tinha também era muito grande. O exército ocidental, sob o comando de Mitsunari, contava com aproximadamente 80 mil soldados. Por outro lado, Tokugawa era alguém muito respeitado quando o assunto eram conflitos militares, e sob a sua liderança, 74 mil homens se dispuseram a ir para o campo de batalha. Após a declaração de guerra, o primeiro a atacar foi Mitsunari. As suas forças conseguiram capturar uma série de postos de observação de Tokugawa, que ficavam na região de Kansai, fazendo com que um agrupamento de Tokugawa fosse deslocado e as tropas ocidentais dominassem aquela área. As tropas de Tokugawa foram para Edo, a capital do Japão, naquele período. Ambos os exércitos ficavam cada vez mais próximos de Sekigahara, uma província de Gifu. Enquanto todas essas movimentações eram feitas, líderes militares que eram subordinados aos dois líderes entravam em conflito em alguns desses castelos espalhados pelo Japão. Você talvez já deve ter jogado aquele jogo de tabuleiro chamado War, tá ligado?
E como a disputa dos dois daimyos era pelo controle do Japão, cada pedaço a mais do território contava e muito, assim como num jogo de tabuleiro. Até o filho do Tokugawa, chamado Hidetada Tokugawa, liderou um agrupamento que tentou atacar o seu inimigo de surpresa, mas acabou falhando. A narrativa desse conflito que está se formando é cheio de citações a várias cidades e províncias em que ambos os lados estão tentando dominar para encurralar o adversário. Porém, como são vários nomes difíceis e conhecemos pouco da geografia do Japão, eu acho que isso pode mais atrapalhar vocês do que ajudar. Bem, mas a questão aqui é que ambos estavam indo em direção a Sekigahara, e esse local era muito importante, porque era um grande vale bem amplo e aberto. E ele era o local perfeito para uma daquelas batalhas campais que a gente sempre vê em filme ou em série. Só que quem chegasse ali primeiro e conseguisse se posicionar melhor, teria uma certa vantagem no combate. E quando Mitsunari soube que o Tokugawa estava indo para Osaka e por isso se aproximando ainda mais desse vale, ele decidiu abandonar a sua posição e marchar com os seus homens para Sekigahara. No dia 21 de outubro do ano de 1600, os dois exércitos já estavam chegando ao local de destino para organizar os seus exércitos e dar início à Batalha de Sekigahara. Nesse momento, os dois lados já tinham conseguido recrutar mais soldados para esse conflito, através das disputas que foram sendo feitas pelo caminho. Nesse processo, Mitsunari estava com uma certa vantagem, porque tinha vencido batalhas em Korusegawa, Fushimi e Tanabe. E essa inferioridade numérica tinha uma causa adicional. O filho de Tokugawa não tinha conseguido chegar a tempo para a batalha, por conta daquela derrota que eu comentei agora há pouco. O jovem estava liderando um agrupamento de nada menos do que 38 mil homens. Pensa num pai bolado com um filho. Bem, só que não necessariamente a força bruta é uma vantagem absoluta. Tokugawa era um cara bem experiente e que já tinha passado por muitas situações à frente do Conselho dos Cinco Regentes. Se o inimigo estava em uma ligeira vantagem numérica, o Tokugawa tinha uma carta na manga: a política. No início da batalha, Tokugawa estava sofrendo uma grande derrota, mas ele usou uma grande habilidade sua para contornar o jogo. Tokugawa tinha firmado um acordo com os daimyos que estavam ao seu lado, que em caso de vitória, eles receberiam ótimas quantidades de terra, além daquelas que eles já possuíam. Bom, mas até aí normal, né? Só que a grande sacada foi enviar emissários para dar essa mesma mensagem aos daimyos que estavam lutando ao lado do Mitsunari. O maluco era safo, rapaziada. O Tokugawa no PMDB ia ser uma loucura. Na prática, o que Tokugawa estava incentivando era a troca de lado, uma traição descarada ao Mitsunari. Essa estratégia surtiu o efeito esperado. E é claro que a troca de lado não foi massiva, mas os poucos que fizeram isso foram suficientes para desestabilizar um dos flancos do Mitsunari. E uma coisa interessante que eu preciso falar sobre a Batalha de Sekigahara é que a sua importância é inversamente proporcional à sua duração. E quem é de humanas pode ter ficado um pouco bugado, né? Mas a Batalha de Sekigahara é um dos momentos chaves do Japão. Porém, esse foi um conflito que durou apenas um dia. Pois é isso mesmo que você ouviu. Toda essa movimentação no campo de batalha, trocas de lado, massacres e vitória aconteceu tudo no dia 21 de outubro de 1600. Em algumas fontes você pode encontrar que a batalha ocorreu no dia 15 de setembro, mas essa é uma data que usa como base o calendário antigo do Japão. Bem, se num primeiro momento o exército de Tokugawa estava com dificuldades, por volta do meio-dia ele conseguiu começar a virar o jogo. Ter conseguido furar o bloqueio do seu inimigo foi fundamental para igualar as chances na batalha. A principal fraqueza do Mitsunari estava no flanco sul, e quem conta com mais detalhes como se deu essa parte do conflito é o escritor Albert Cabalé Marimon, ao dizer que, abre aspas, perdendo o flanco sul, Mitsunari percebeu que a derrota era inevitável. A maior parte das suas forças, inclusive ele próprio, fugiu para o Monte Ibuki. Apenas o seu general Shimazu continuou lutando contra as tropas de Tokugawa.
No final, Shimazu também reconheceu a derrota e resolveu deixar o campo de batalha. Fecha aspas. E esse relato é bem interessante, porque mostra como a virada na batalha ocorreu muito rápido. Além de Mitsunari ter fugido, outros líderes como o Kita Hidei conseguiram escapar. Mas não foram todos os daimyos importantes que tiveram essa sorte. Um senhor chamado Shima Sakon foi baleado e morto. Otani Yoshitsugo cometeu suicídio e vários outros foram mortos em combate. Ao todo, a Batalha de Sekigahara contou com mais de 170 mil soldados, sendo que aproximadamente 47 mil morreram. A vitória de Tokugawa foi muito importante para mostrar que havia um novo líder no Japão. Mas como a batalha foi vencida meio que por desistência do Mitsunari, deixá-lo vivo poderia representar um problema futuro para o Tokugawa. Nada impedia que o vencido reorganizasse as suas tropas para desafiar o poder de Tokugawa novamente no futuro. E por isso, nos dias seguintes à Batalha de Sekigahara, o Japão presenciou uma caçada ao derrotado. Após 3 dias de busca, Ishida Mitsunari foi encontrado, capturado e executado ao lado de outros líderes do exército ocidental. Ishida Mitsunari foi decapitado e a sua cabeça foi levada para Kyoto, onde ficou exposta em uma praça pública, para mostrar que, a partir daquele momento, o Japão deveria se subordinar a apenas um homem, Ieyasu Tokugawa. Assim como prometido, Tokugawa distribuiu as terras para aqueles nobres que lutaram ao seu lado, e os daimyos que foram contrários a ele perderam as suas terras e foram exilados. Anos mais tarde, em 1664, um historiador chamado Hayashi Garro, que era ligado ao Tokugawa, disse o seguinte sobre essa vitória, abre aspas, malfeitores e bandidos foram expurgados e todo o território entregue ao senhor Ieyasu Tokugawa, louvando o estabelecimento da paz e exaltando a sua virtude marcial. Que essa gloriosa era que ele fundou continue por milhares e milhares de gerações, pela duração do céu e da terra. Fecha aspas. Como podemos perceber, Tokugawa foi alçado ao patamar de um herói nacional e ficou conhecido como o terceiro unificador do Japão. Em 1603, Tokugawa recebeu o título de Shogun do imperador Go-Yōzei e, a partir desse momento, o Japão entrou em um período muito importante da sua história. O shogunato Tokugawa durou mais de 260 anos, sendo um dos governos mais longos do Japão. Durante todo esse período, uma série de mudanças foram aplicadas na ilha, mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, esse tema sempre cai os plays, vou te dar o papo. Tem algumas coisas que a galera sempre, tem pouco play. É história do Brasil, história da África, história do Japão, olha que doideira. Então, compartilha esse episódio se você quer mais história do Japão aqui no podcast. Por favor, gente, posta nos stories do Instagram e aí você me marca no @História em Meia Hora, ou você pode também postar lá no Twitter, dá uma tweetada, e me marca no @H30podcast, beleza? Que aí eu já te agradeço por compartilhar. Mas, rapaziada, se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muitos anos ainda de pé, dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? É apoia.se/História em Meia Hora, e aí lá tem conteúdo exclusivo, tem mais de 80 episódios exclusivos pra quem me apoia, você vai ter acesso a todos eles. É importante deixar claro, você pode baixar, deixar no seu computador e aí você ouve quando você quiser. Olha que maravilha. Também tem Clube do Livro, também tem conteúdo diário lá no Instagram, no Close Friends. Tem muita coisa legal. Entra lá no apoia.se/História em Meia Hora e aí, se você quiser e puder me ajudar, você dá um apoiozinho por lá, beleza? Mas também tem o Pix. Anota aí, o meu Pix e o meu contato é historiaemmeiahora@gmail.com. O História em Meia Hora tem a parceria com a Loja, rapaziada. É LOLJA, Loja, entendeu? Com L. Entra lá na loja.com.br e aí digita História em Meia Hora na pesquisa, que lá tem a nossa lojinha bonitinha, com várias estampas, tem moletom, tem camiseta, tem um montão de coisa maneiríssima, tudo com temática histórica e tudo original do História em Meia Hora, tá bom? Então não se esqueça também que quando você compra um produto lá, você também tá dando uma moralzinha pro tio Vitor.
Beleza, gente? Uma coisa que também não, você pode me ajudar e não custa nada, olha que maravilha, não vai custar R$1 do seu bolso, é você dando 5 estrelinhas aí, por favor, no Spotify, porque no Spotify você pode avaliar o podcast, tá ligado? E aí se você avaliar com 5 estrelinhas, clicar em seguir e depois clicar no sininho, que o sininho te avisa quando tem episódio novo, no seu celular, da notificação, você vai me ajudar e muito, tá bom? Então é isso, gente, me siga nas redes sociais, é @ProfVitorSoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Todo dia eu faço um videozinho educativo por lá também. Tá bom? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!